E o deputado Nicolas Ferreira, ele revelou a estratégia da oposição para conseguir aprovar na Câmara uma anistia ampla e que inclua Jair Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis e disse que a direita não aceitará a redução das penas e que o caso, o texto do relator Paulinho da Força, se esse texto não contemplar o ex-presidente, ele e os aliados vão acrescentar destaques para alterar a versão inicial. Nicolas afirmou que a dosimetria não vai pacificar o país e que a anistia é o único caminho, pedindo que a população cobre cada parlamentar para que vote de forma favorável ao perdão amplo, geral e irrestrito. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota já está a postos, ao vivo no Rio de Janeiro, vai trazer as suas ponderações sobre essa estratégia que foi revelada por Nicolas Ferreira a um portal de notícias. A ideia é mais ou menos a seguinte, Mota. Tudo bem, aprova a dosimetria e aí a anistia viria como uma emenda. Então, um texto adicional àquele texto base aprovado na Câmara dos Deputados. Então, a anistia seria um penduricalho ao PL da dosimetria. A dúvida é, deveria ter sido revelado neste momento? Bem-vindo. Essa é uma dúvida muito importante, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Esse é um assunto que precisa ser tratado com cuidado. Primeiro, porque envolve a vida e o destino de muita gente inocente. Depois, porque é um assunto naturalmente complexo. De acordo com essa notícia, a estratégia da oposição seria, primeiro, aprovar um projeto de anistia, depois, tentar aprovar um destaque que inclua na anistia pessoas que tiverem ficado de fora. Destaque é como se chama uma modificação que é feita no projeto que está sendo aprovado. Vejam que aí existe um risco claro. O risco de, aprovado o projeto, a oposição não conseguir aprovar o destaque. Mas isso é do jogo político. O importante é a convicção sobre a coisa certa a ser feita e a determinação de não desistir de fazê-la. Pois é, as estratégias que vêm sendo discutidas dentro da oposição, as muitas possibilidades sobre o PL da dosimetria ou um PL da anistia, quais os textos mais adequados para serem colocados em votação. Chamar o Nelson Kobayashi, também acompanhando o noticiário, vai trazer suas análises e impressões sobre essa possibilidade. Um texto, não se sabe ainda se uma anistia seletiva ou até o PL da dosimetria, mas a anistia ampla, geral e restrita viria como uma emenda ou um destaque. Mas assim, ainda que aprovado, ele poderia ser vetado também, né, Koba? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos meus colegas de bancada. Sempre um prazer estar com vocês aqui em Os Pingos nos Is. Caniato, hoje a anistia ampla, geral e restrita está morta, morreu. Não tem num horizonte tão próximo a possibilidade de que isso seja aprovado. Não poderia dizer que está definitivamente morta, porque na política nada morre definitivamente. Tudo pode mudar, mas não está no horizonte. A gente não pode contar com isso nas próximas semanas e nem nos próximos meses. Justamente depois de todas as manobras que aconteceram no Congresso Nacional, em que a oposição saiu cantando vitória, celebrando a urgência da anistia, passando um cheque em branco, um projeto sem relator e sem texto definido, viu no dia seguinte justamente o Centrão e personagens da velha política voltarem à cena justamente para costurarem o que era uma anistia em um PL da dosimetria. E aparentemente isso envolve também um aceite de outros poderes, do próprio Poder Executivo e, veja só, palavras do presidente Michel Temer, um acordo com o próprio Judiciário. Não que isso seja, no meu ponto de vista, válido. Judiciário, STF fazendo acordo, dando aval em negociações políticas. Mas é o que temos, é o que a gente está vendo acontecer. Então, hoje, cabe à oposição, sim, falar, pedir,
delimitar estratégias e pregar para todo mundo de que pretende sim uma anistia ampla, geral e restrita, porque isso atinge diretamente o maior líder, principalmente da ala bolsonarista, que é o Jair Bolsonaro. Se a gente tiver uma dosimetria da pena que leve em consideração que boa parte dos presos do 8 de janeiro já estão presos há praticamente 2 anos, e alguns até com penas menores, já justificaria ali uma progressão de regime, a gente veria boa parte dos que estão presos saindo e o Bolsonaro ainda preso, ainda que em prisão domiciliar pelas suas questões de saúde. A gente ainda não sabe como o STF vai lidar com isso. Mas a oposição nesse momento está por baixo em relação ao PL da anistia. Tudo tem levado a crer que esse PL da anistia já mudou de nome de papel passado para PL da dosimetria. Pois é, inclusive tem um trecho da entrevista que o Nicolas concedeu ao portal de notícias, o portal Metrópolis. Eu vou chamar o Túlio Nassa aqui com a gente, eu acho que pela primeira vez em Os Pingos nos Is. Túlio, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nessa entrevista concedida pelo deputado Nicolas, ele disse o seguinte sobre o possível texto que seria colocado em votação, mencionando, inclusive, o relator Paulinho da Força. Ele disse o seguinte, o Nicolas: se o texto contemplar todo mundo, ok, seremos a favor da anistia. Claro, se ele excluir diversas pessoas, é evidente que colocaremos destaques para serem votados, fecho aspas. Essa a parte da entrevista em que Nicolas Ferreira menciona a tal estratégia. Bom, já revelou a estratégia, talvez já tenha inclusive dado subsídios para a base governista se articular contra essa ideia. Túlio, como observa essas movimentações e articulações da oposição para conseguir avançar com uma anistia ampla? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite ao querido audiência da Jovem Pan. E é uma honra estar aqui estreando nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, a sua pergunta, ela me faz a seguinte reflexão, me faz lembrar aqui de Otto von Bismarck, grande chanceler de ferro da Alemanha, que unificou os reinos germânicos em torno do que a gente conhece hoje, do que é a Alemanha. E ele sempre dizia que a política é a arte do possível. Então, Nicolas Ferreira está no seu papel de bolsonarista, de grande líder do movimento de direita, de não desistir, de levar adiante aí o seu desejo, a sua intenção que a anistia seja ampla, geral e restrita. Mas é preciso ver se politicamente ela é possível, esse é o detalhe. E politicamente quem é que decide essa questão? Quem é o fiel da balança? O fiel da balança é o centrão, isso é óbvio, o lulante. Por quê? Porque nós temos 1/3 do Congresso que vota a favor do governo federal, outro terço que vota com a direita, e no meio dele está quem decide o jogo, quem desempata. E o que é o centrão? O que é o fiel da balança? O centrão quer duas coisas. Primeiro, ele não quer ficar mal com o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já falou, fora dos autos, para a imprensa, para todo mundo ouvir, que a anistia ampla, geral e restrita não passa. Que o que pode passar, eventualmente, seria redução das penas para os atos cometidos em 8 de janeiro e também uma junção entre aquelas duas figuras penais da abolição do Estado de Direito com o golpe do Estado, o que fatalmente beneficiaria Jair Bolsonaro e essas pessoas do 8 de janeiro. E a segunda coisa que quer o Centrão é a aliança político-partidária com o Jair Bolsonaro. Porque se não fosse por isso, Caniato, eu desconfio que não teria PL nem da dosimetria, não teria nada. Mas por conta da necessidade de uma aliança com a direita bolsonarista, o Centrão também acena de um lado para a direita bolsonarista e de outro para o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que esse é o PL da dosimetria possível na arte da política. Pois é importante a gente também olhar para o Centrão, para os parlamentares que integram esses partidos do Centrão, como o Túlio bem destacou. Deixa eu voltar com o Mota, que não faz tanto tempo, né, Mota? O Centrão, mas assim, vários parlamentares desses partidos que integram esse grupo chamado Centrão, PP, Republicanos, União Brasil, acho que MDB também, PSD, muitos se manifestaram defendendo a anistia ampla, geral e restrita. Alguma coisa aconteceu nos últimos 20 dias, Mota, porque houve uma mudança substancial no posicionamento de alguns parlamentares. Parece que agora eles entendem que o melhor cenário é aprovar a dosimetria, o ajuste nas penas. Você acha que dá para atribuir somente a essa articulação de figuras importantes do Centrão, como bem lembrou o Koba, Temer, Paulinho da Força, até o Aécio saiu na foto, né, Mota? Não,
Eu não acho. Eu acho que aí entra o fator telefonema. Aquele telefone que toca em casa 10 horas da noite, do outro lado tem alguém falando, olha, você está maluco? Perdeu a noção do perigo? Você vai realmente votar nesse projeto? Deixa eu lembrar a você algumas coisas com as quais você tem que se preocupar. Pelo menos, Caniato, foi isso que a gente leu em várias colunas de jornalistas que têm acesso privilegiado aos oráculos da República. A gente viu isso, né? Vários deles disseram, olha, estão ocorrendo visitas, telefonemas ao Congresso Nacional, convencendo, argumentando com os congressistas que eles deveriam mudar de direção. O que levanta uma série de preocupações para o cidadão comum. Nós vivemos em um tempo no Brasil em que ter uma opinião virou uma coisa perigosa. Eu jamais imaginei que eu fosse viver num tempo como esse, em que você defender uma ideia pode colocar você numa posição complicada. E é isso, Caniato, que eu acho que é a questão mais importante dessa discussão atual. Essa discussão, ao contrário do que tem muita gente dizendo, ela não se encerra com a soltura de pessoas que eventualmente tiverem sido presas injustamente por causa do 8 de janeiro ou no julgamento do a suposta tentativa de golpe. A questão não se encerra aí, porque nós continuamos com a possibilidade aberta de que esses episódios voltem a acontecer no futuro próximo. Como é que o Brasil vai andar para frente dessa forma? Como é que as instituições vão funcionar? Que mínimo de segurança jurídica vai existir nesse país para que as pessoas vivam, trabalhem, criem as suas famílias, façam os investimentos? Então, essa questão da anistia, que muita gente está colocando como se fosse uma questão de vida ou morte, o fim do mundo, ela não é nada mais do que o primeiro passo em uma longa caminhada de volta à normalidade. Eu arrisco dizer que há questões muito mais difíceis, complexas e perigosas do que a anistia, esperando que os congressistas tratem disso. Então, se falta ao Congresso clareza de visão, determinação e coragem para lidar com a questão da anistia como ela deve ser tratada, olha, que Deus tenha piedade desse país. Agora, Koba, o Centrão aparentemente ganharia mais com o PL da dosimetria. Parece haver uma simpatia agora com esse projeto, né? Olha, Caniato, interessa muito ao Centrão ter portas abertas com todos os outros quadros do Congresso Nacional, com todos os outros polos, inclusive. E, aparentemente, o ponto de encontro, o ponto de unidade, o ponto de convergência de interesses acabou sendo esse tal PL da dosimetria. Porque tem o ok, entre aspas, né, pelo que se diz, tem o ok do presidente Lula, tem o ok do Supremo Tribunal Federal, então vai fechando ali uma rede de oks que atende aos interesses do Centrão. Falta o ok, teoricamente, do próprio Bolsonaro, e há quem diga que ele até se satisfaz de alguma maneira se isso vier a acontecer e o beneficiar minimamente. A questão toda estaria envolvida em quem é que diz quem é o candidato da direita em 2026, ou até mesmo na inelegibilidade permanecer ou não do Bolsonaro, enfim. E a gente vê que na situação atual, o Bolsonaro tem cada vez menos peças e cartas na manga para jogar esse jogo. Então, à medida em que ele vai se encurralando por essa máquina de moer gente que é a política, ele tende a aceitar ou aceitar esse PL da dosimetria de uma maneira que minimamente o atenda, né? Lembrando que ele está condenado e há pouco tempo só é que está em prisão domiciliar, então ele não teria o mesmo benefício da redução de penas daqueles que já estão presos há 2 anos. Se a gente tiver uma redução de penas de uma maneira que todas as penas somem o máximo de 10 anos ali, praticamente todas as pessoas que estão presas desde o 8 de janeiro já vão ter direito à progressão de regime, vão para casa. Então vai diminuir essa onda de injustiça perante a sociedade. A Débora do Batom vai para casa, por exemplo. Todos os outros que são citados
dos atos do 8 de janeiro, então ele ficaria meio que isolado. Ou seja, diante desse quadro todo, o Centrão tem a aposta toda no PL da dosimetria para agradar a todos os outros interessados, aí faltando o ok final do Jair Bolsonaro e seguir em frente. Veja só quem é que manda no Brasil, não é nem um polo nem o outro, é o Centrão. Pois é, agora é preciso também olhar para o judiciário, né? Vou até aproveitar a formação do Túlio, a experiência que o Túlio tem e também o diagnóstico que ele provavelmente já fez em relação à atuação da Suprema Corte. O Koba mencionou esses muitos OKs, né? A anuência de algumas instituições, de algumas figuras importantes para esse processo, para esse PL da dosimetria que estaria sendo articulado nos bastidores pelo ex-presidente Michel Temer. E aí é preciso olhar para uma entrevista que foi concedida nesse fim de semana pelo agora ex-presidente da Suprema Corte, dizendo que concorda com 2 crimes contarem como um só no julgamento da suposta trama golpista, ou seja, a fusão de 2 crimes, o que diminuiria muito o tempo em que cada condenado passaria em cárcere, preso. Túlio, você, o PL da dosimetria, os interesses das instituições, as saídas possíveis para os envolvidos nesse processo. Pois é, Caniato, esse é um jogo que você tem que conhecer os jogadores. E um dos jogadores, nós podemos chamar assim, se chama Supremo Tribunal Federal, porque essa questão vai desaguar no Supremo Tribunal Federal e ele vai dar a última palavra. Já dizia Rui Barbosa que a pior ditadura é do judiciário porque contra ela não há recurso. Mas eu não estou dizendo que é uma ditadura aqui, mas que ele é o último a dar a palavra. Então, o que ocorre? Veja, o Supremo Tribunal Federal, na minha época, quando eu fiz faculdade de Direito, na década de 90, falava nos autos, não falava para a imprensa, né? Isso é uma situação ruim, porque ele provoca 2 coisas. Primeiro, que ele acirra a população, acirra a opinião pública, faz mais pressão, mais panela de pressão sobre o julgamento, e de outro, antecipa, pré-julga uma situação. Em tempos atrás, isso levaria até a anulação de uma decisão judicial. Não é o que acontece hoje. Mas, olhando friamente, no frigir dos ovos, o que o Supremo Tribunal Federal diz? Que qualquer ato atentatório contra a democracia não comporta anistia. Há uma divergência jurídica sobre isso, Caniato. Muitos juristas entendem que não, porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, é claro ao dizer quais matérias não seriam passíveis de anistia, como tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, e não está ali a questão de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o Constituinte fez o que a gente chama no direito de silêncio eloquente. Se ele silenciou sobre a questão desse crime contra o Estado Democrático de Direito, é porque a anistia é cabível. E na história, Caniato, todas as anistias, para o bem ou para o mal, quer possamos discutir se o mérito dela foi bom ou ruim, mas todas elas foram em relação a crimes políticos, em crimes cometidos contra as instituições. Então, por essa razão, é que a anistia não seria inconstitucional, mas, como eu falei no começo aqui, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Não há recurso contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então não adianta desconsiderar esse jogador, desconsiderar esse player nesse cenário. É por isso que se quer que se avance qualquer PL, quer seja da anistia ou da dosimetria, tem que considerar esse jogador. Não fazer isso seria uma ingenuidade política e estratégica terrível. Não levaria a nada, seria uma vitória de pirro, não passaria pelo Supremo. Pois é, eu acho que esse é o ponto crucial, um ponto importante para a gente, inclusive, olhar para a estratégia que vem sendo debatida pela oposição, né, Mota? Porque ainda que, de alguma maneira, em um dia iluminado, os melhores articuladores do mundo consigam convencer os parlamentares da base governista a votar a favor da anistia, do PL da anistia, anistiando todo mundo. Imagina só esse cenário. E aí, por um acerto, o Senado também aprova. E aí, sei lá, até o presidente da República acaba sancionando a anistia. Tem esse elemento que me parece fundamental, que o Túlio destaca, né? Até ele mencionou aquela frase muito conhecida atribuída a Rui Barbosa, sobre a última palavra do judiciário, né, Mota? Bastaria um partido com um deputado na Câmara ajuizar uma ação alegando inconstitucionalidade do projeto aprovado, que isso cairia para o Supremo. E aí, muito provavelmente, a gente sabe o que deveria acontecer, né?
Isso é o que eu quis dizer, Canhato, quando eu disse que havia questões maiores por trás da anistia. Esse é um fenômeno que muita gente chama de juristocracia. Ele não acontece só no Brasil, é importante dizer isso. Há muitas outras cortes pelo mundo, em outros países, que estão se chamando para si essa responsabilidade, esse privilégio de ter a última palavra sobre qualquer assunto. E justificam isso dizendo que isso é o fundamento do Estado de Direito, da democracia. Então, a última palavra fica com o tribunal. Bom, isso não corresponde à definição de república como a república moderna foi estabelecida naquela que é a república moderna mais antiga do mundo, que é os Estados Unidos da América. Quando você olha as ideias dos pais fundadores dos Estados Unidos, especialmente as ideias refletidas naquela coleção de artigos chamada de os papéis federalistas, Federalist Papers, está muito claro que no modelo republicano não existe nenhum poder com a última palavra. Então, se o Congresso aprova uma lei e a lei é inconstitucional, essa lei pode ser considerada inconstitucional pela Corte, claro. Mas aí o Congresso tem o poder de alterar a Constituição para que aquela lei passe a ser constitucional. Esse é o jogo. A Suprema Corte, isso foi estabelecido por uma decisão da Suprema Corte Americana por volta de 1820, agora me foge o nome da decisão, mas foi através dessa decisão que a Suprema Corte estabeleceu o seu papel como revisora de última instância de leis e de atos do governo, mas só quanto à constitucionalidade. Não cabe à Suprema Corte dizer se essa política é boa ou ruim. Não cabe à Suprema Corte dizer, olha, eu não acho que esse determinado ato é conveniente. Eu prefiro que se adote esse. A única função da Suprema Corte, e a única função, mas é uma função gigantesca, é dizer, esse ato está de acordo com a Constituição. Essa lei está de acordo com a Constituição. É simples assim. Então, quando você abandona essa definição de república e passa para uma outra definição, onde você diz que pessoas que não tiveram nenhum voto, pessoas que não concorreram a eleições, têm agora o poder maior e último no sistema político, você está neutralizando os poderes legislativo e executivo. Porque qualquer coisa que esses poderes fizerem pode ser anulada, mesmo que seja 100% constitucional. E aí você vê absurdos, como esse que foi mencionado aqui, muito bom esse exemplo. Você tem na Constituição escrito, enumerado, os crimes que não são passíveis de anistia. Então, se eu digo para você que os crimes que não são passíveis de anistia são os crimes hediondos, homicídio, se está uma lista ali, diz a lógica mais básica que os crimes que não estão nessa lista são passíveis de anistia. Isso aí é um raciocínio que qualquer aluno do ensino fundamental consegue elaborar. Mas aí aparecem juristas dizendo, não, veja bem, acontece que o legislador, ele talvez tivesse a intenção de aplicar o mesmo desejo a outros crimes, ele não colocou isso na Constituição porque naquele dia estava chovendo muito e a umidade do ar estava... Elabora uma teoria qualquer maluca e isso cola, porque no Brasil de hoje qualquer teoria jurídica cola. Tem sempre alguém que aceita porque o direito foi deixado de lado. O direito se tornou política. Então, essa questão, Canhato, é muito maior do que a anistia. E não há escapatória. Isso aí é igual àquela história da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Ou o sistema político do Brasil resolve essa questão ou não vai sobrar muito sistema político para contar a história.
Várias notícias importantes, mas eu vi que o Koba fez uma anotação, talvez tenha só um contraponto ou um complemento a fazer, só para a gente fechar essa discussão. Vai lá, Koba. A raiz desse mal, o Caniato, muito rapidamente, é o ativismo judicial. É a ampla liberdade que o judiciário tem enxergado para si mesmo de decidir como bem entender, de fugir completamente ao que está escrito na Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal, e na lei, e em outros tribunais, inclusive. E isso é, inclusive, uma das características do presidente Luiz Roberto Barroso, que está saindo, né? Ele tem essa visão iluminista do judiciário, de que tem que apontar para uma evolução da sociedade, amparado ou não pelo que está escrito na letra fria da lei, basta a aplicação de princípios gerais do direito, enfim. E é por isso que, apesar dessa lógica do beabá que o Mota trouxe aqui, do que está escrito no artigo 5º, né, citado aqui pelo Túlio, dos quais crimes não são passíveis de anistia, dessa lógica básica de só olhar ali, fazer um checklist, né, um cotejo entre o que está escrito e o crime que se pretende anistiar. Apesar disso tudo, se tira de qualquer lugar um princípio maior que vá dar fundamento para as decisões do Supremo. E é nessa linha que o Supremo vem decidindo contra o marco temporal, contra a criminalização do tráfico de maconha, agora recentemente com outras questões envolvendo, inclusive, gênero e outras mais, enfim, diversas. Se a gente pegar uma lista aqui, a gente não para de falar de decisões que vão contra o que está escrito na lei e na Constituição. E essa é justamente, essa conduta vem justamente desse mal que se chama ativismo judicial, infelizmente, que tira todo o poder dos representantes do povo. Mota citou aí o que vem dos Estados Unidos, né, da República, enfim, dos princípios que regem e amparam a República. Se tem algum poder que pode ser maior que os outros, não que haja, seria o dos representantes do povo, que são aqueles que instituem, promulgam uma Constituição e um Estado democrático, e não o judiciário, como a gente tem visto ultimamente.